Um outro cuidado que o texto nos fala aqui, meus irmãos, é cuidado para não crer em todos aqueles que falam em nome do Senhor. Cuidado para não crer em todos que falam, eu estou falando em nome do Senhor. Assim diz o Senhor, porque muitas pessoas às vezes podem estar mentindo. E a Bíblia diz, meus prezados, que embora esse profeta de Judá, esse profeta que veio de Judá para entregar uma mensagem de Deus, este homem que tinha relacionamento com Deus, este homem que tinha comunhão com Deus, este homem que havia recebido a mensagem de Deus, ele foi enganado, ele resolveu ouvir a voz do profeta, e a Bíblia diz que ele voltou e comeu pão e bebeu água. Infelizmente, meus prezados, ele havia recebido a orientação de Deus, e agora então ele está sentado na mesa, e ele ouviu a voz do homem que estava mentindo para ele. Faltou discernimento? Será que ele não percebeu alguma coisa? Será que Deus, o Espírito de Deus, impediu que ele tivesse discernimento? Ou o próprio Deus estava provando para ver qual era o grau de obediência? Prezados, nós às vezes precisamos estar alertas, porque pessoas podem estar querendo falar em nome do Senhor para nós, e o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ver se aquilo que nós estamos recebendo como mensagem de Deus é realmente uma coisa que se conforma com a palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz assim: como houve entre o povo falsos profetas, entre vós também se levantarão falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e induzirão muitas pessoas ao erro. Veja, o apóstolo Pedro está dizendo, haveria de aparecer no meio do povo, e hoje, meus prezados, o que não falta são falsos mestres, são falsos pastores, são falsas pessoas que estão levando outros ao erro, e o pior de tudo, que às vezes pessoas que estão ouvindo, estão achando que é verdade, não vão examinar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo ao Gálatas, ele diz assim: irmãos, mesmo que eu ou um anjo de Deus vos anuncie outro evangelho além daquele que vos tenho pregado, seja considerado maldito, seja considerado anátema. O apóstolo Paulo, ele disse, ainda que eu. Então nós precisamos tomar cuidado, meus prezados. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos comparar aquilo que as pessoas estão falando com aquilo que as Escrituras dizem. É por isso que nós precisamos ler a Bíblia. É por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus, porque nós seremos levados ao engano, porque nós conhecemos a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando Paulo chegou em Bereia, os bereanos, cada dia, eles examinavam as Escrituras para ver se conferia com aquilo que Paulo estava pregando. Prezados, nós podemos às vezes acreditar em coisas que não são de Deus por causa da aparência das pessoas, por causa da oratória das pessoas, mas nós devemos cada dia examinar as Escrituras e seguir o exemplo dos bereanos. Então cuidado para não crer em tudo aquilo que as pessoas falam em nome do Senhor. Ele disse, eu também sou profeta como você. Eu recebi uma revelação de um anjo de Deus. Então isso é muito perigoso.